Graça e paz a todos. Eu sou o reverendo Gilberto Rebouças e nós estamos aqui para mais uma live, né? Então, Deus abençoe a todos. Nós estamos hoje para meditar sobre a questão do tempo. Bem-vindo, meu irmão Juscelio. E nós vamos meditar sobre o tempo. O que nós fazemos com o tempo? E eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no capítulo 5 do livro do Gênesis. Meu irmão querido, meu irmão caçula, Deus abençoe, é uma honra tê-lo aqui. Segui seu conselho e coloquei o celular na vertical e ficou realmente bem melhor. Então vamos lá para esse momento de meditação, de reflexão na palavra do Senhor nosso Deus. Gênesis capítulo 5, versículo de número 15. E viveu Maalalel 65 anos e gerou a Jared. E viveu Maalalel, depois que gerou a Jared, 830 anos. E gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Maalalel 895 anos e morreu. E Jared viveu 162 anos e gerou a Enoque. E viveu Jared, depois que gerou a Enoque, 800 anos. E gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jared 962 anos e morreu. E viveu Enoque 65 anos e gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. E viveu Matusalém 187 anos, e gerou a Lameque. E viveu Matusalém, depois que gerou a Lameque, 782 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Matusalém 969 anos, e morreu. Hoje nós vamos fazer uma abordagem da nossa vida em relação ao tempo. O que nós fazemos com o tempo? E aqui nós temos um texto bastante polêmico. Porque quando a gente pega o livro do Gênesis ele tem teologia, ele tem história, é algo que aconteceu no tempo e no espaço, e ele foi escrito porque o judeu, quando ele queria dizer alguma coisa séria, ele escrevia em prosa. Quando ele queria dizer algo mais sério ainda, ele escrevia em poesia. Então o livro do Gênesis vai ter poesia. Certo? Se você for observar o livro do Gênesis com cuidado, vai ter poesia. Minha filha Eloá, Deus abençoe. A família hoje está em peso. Então, o que acontece, Thalita? Se você for pegar o livro do Gênesis, você vai encontrar que do capítulo 1 ao capítulo 11, principalmente do 3 ao 11, o início, a expansão do pecado.
E do 12 em diante você vai encontrar o plano de redenção posto em ação. Deus te abençoe, minha filha. Então, o que acontece? Esse é um texto que nós vamos meditar em relação ao tempo. Então, quando se olha para esses homens que viveram quase 1000 anos, principalmente o Matusalém, existem inúmeras interpretações. Alguns acham que Matusalém não era, esses homens não eram homens normais, eram um clã. E eles representavam um clã, então seria uma espécie de geração. Para outros, ou várias gerações. Para outros, né, a questão deles terem vivido tanto porque naquela época não se contava os anos como nós contamos hoje. Para outros, aqueles ortodoxos, acredita-se que é possível que se vivesse muito. Primeiro porque o mal estava apenas iniciando na história da humanidade, e você vai ver que à medida que o mal acelera, há uma queda, há um decréscimo no tempo de vida, certo? E alguns acreditam que antes do dilúvio as condições climáticas eram diferentes, o que favorecia a longevidade, certo? Então, o que nos importa hoje aqui não é a interpretação desse texto, se eles viviam tudo isso ou não. Mas qual é a nossa postura, qual é a nossa atitude em relação ao tempo? Então, o que nós fazemos com o tempo? Seja ele breve, seja ele longo, o que nós fazemos com o tempo? Então, esse texto vai mostrar 2 tipos de pessoas em relação ao tempo. O primeiro tipo de pessoa em relação ao tempo são aquelas pessoas que parecem animais, que não há distinção entre elas em relação ao tempo e os animais. É que elas apenas cumprem um ciclo comum da vida. E que ciclo é esse? É o de nascer, crescer, reproduzir e morrer. Então nós temos muita gente que em relação ao tempo ele vive assim. Ele nasce, cresce, reproduz, e reproduz muito, certo? E morre. Mas que não fez nada na vida, a não ser nascer, crescer, reproduzir e morrer. E não é isso que Deus espera de cada uma das suas criaturas e dos seus filhos em relação ao tempo. Deus não espera apenas que eu e você estejamos neste mundo como animais. E quantas vezes a gente não se preocupa com isso? Se eu vou passar por essa terra e eu vou deixar pegadas, se eu vou passar por essa terra e eu vou deixar marcas, se eu for embora, se alguém vai sentir falta, se eu estou aqui para fazer diferença em relação ao tempo. O tempo está passando, o que é que nós estamos, a pergunta é o que é que nós estamos fazendo diante da temporalidade que Deus nos deu? Será que nós estamos contentes e nós estamos felizes simplesmente pelo fato de nascer, crescer, reproduzir e morrer? Isso até os animais fazem. O que já é uma bênção, porque nem todo mundo tem a oportunidade quanto ao tempo de nascer. Então, se você nasceu
você já foi um abençoado. Se cresceu, a segunda bênção. Se reproduziu, significa que você deixou alguém para a próxima geração. Agora, quando morrer, será que vai fazer falta? Será que disse a que veio a este mundo? Será que fez bom uso do seu tempo? A segunda coisa nesse texto é que há um desperdício de tempo. É muito tempo para nada. É a pessoa viver quase 1000 anos para fazer somente menino. Era muito tempo jogado fora. É desperdício de tempo. É fazer hora extra na terra. Nós temos um monte de gente que Deus já deu 20, 30, 40, 50 anos, 60, 80, e que a gente desperdiçou o tempo que ele deu. E que nós não construímos nada em benefício do próximo. E que a gente está jogando o tempo fora, de boca aberta, esperando a morte chegar, sem perguntar o que eu posso fazer para fazer diferença na história. Porque muita gente viveu para fazer diferença. Você tem grandes homens de Deus, grandes mulheres, grandes seres humanos, sejam eles religiosos ou não, que fizeram história, que deixaram sua marca na história, seja ela da ciência, da religião, mas gente que disse a que veio. Gente que não estava contente em simplesmente passar pela terra e cair no esquecimento e desperdiçar o tempo. O salmista Davi dizia assim: ensina-me a contar os meus dias para que eu alcance coração sábio. Ele dizia: Senhor, eu não tenho todo o tempo do mundo. Eu não tenho todo o tempo do mundo, então eu preciso que o Senhor me ensine a contar os meus dias. Eu preciso que o Senhor me oriente a mostrar e mostra-me como é breve, como passam, como eu posso dividir, como eu posso usar o tempo para a tua glória, para teu louvor, para o benefício do meu próximo. Porque geralmente nós queremos, por isso que tem o nome de entretenimento. Nós vivemos no mundo do entretenimento. E nós esquecemos que nós somos seres que já nascem morrendo. E que a cada dia nós estamos com um dia a menos aqui. Que nós estamos numa fila da existência, que a qualquer momento Deus pode dizer: é você que vem, é você que é o próximo. Qualquer momento o nosso número pode ser chamado, assim como quando você vai a um hospital, hoje até casa de peça tem uma TV, um banco onde tem uma senha, você recebe uma senha e vai sentar lá no sofá, ou numa poltrona e ficar esperando a senha fazer tudo. 509, aí você diz: é o meu. Será que é isso que nós vamos fazer com a nossa vida? Dizer assim: Pai, o Senhor nos deu uma senha, eu não sei o número, mas a qualquer momento a maquinazinha vai dizer e é a minha hora.
É como Jesus contou aquela história. Jesus disse que um homem, ele plantou demais no seu campo, a sua fazenda produziu muito, ele derrubou celeiros velhos, construiu inúmeros celeiros e disse para a alma dele: come, bebe e se alegra, porque tem muitos bens em depósito, agora você está garantido. Você está garantido, você tem comida, você tem dinheiro, que se você viver, se você acreditasse em reencarnação, você poderia reencarnar várias vezes e voltar, que o dinheiro não se acabava. E aquele homem ficou super feliz, e Jesus disse que uma voz do céu disse: louco, hoje pedirão a tua alma, e o que tu tens, para quem serás? Jesus disse: hoje você vai receber a chamada, hoje vão chamar teu número, e o que tu tens? E Salomão, o sábio, ele quando está procurando sentido da vida no livro do Eclesiastes, ele diz que você trabalha demais, e ele diz: quem garante que para quem você vai deixar, esse alguém vai dar bola para o que você deixou, e se esse alguém não vai torrar tudo que você deixou? Porque quantas vezes nós estamos neste mundo sem fazer diferença alguma, simplesmente desperdiçando o tempo. É como Jesus disse: olha, aquela árvore está na terra ocupando espaço, vou arrancá-la. Aí o jardineiro disse: não, senhor, me dá mais um tempo, eu vou regá-la, eu vou colocar estrumo, eu vou dar uma incentivada, como dizem os americanos, um upgrade. Eu vou dar um up nela e vamos ver se ela se ajeita, e se não, aí o senhor vem e corta. E Jesus disse: todo ramo que estiver em mim não der fruto, meu Pai vem e corta. Então o que nós estamos fazendo em relação ao tempo? Como é que eu e você dirigimos e gerimos e gerenciamos o nosso tempo? E para que nós imaginamos que Deus vai nos dar tempo? Deus abençoe, irmão Jurandir. É muito bom saber que você e o Robson estão aí ligados. Então, é um desperdício de tempo, é tempo jogado fora. E a vida é tempo, e o tempo voa. E o tempo exige de nós uma reação. Nós estamos aqui para fazer diferença, para deixarmos a nossa contribuição para a humanidade. Alguns vão deixar uma contribuição maravilhosa para com a humanidade, outros só vão deixar menino. E aí esse povo aqui está vivendo muito, mas está desperdiçando tempo. E o que acontece em terceiro lugar? É um povo que não vê, apesar de tanto tempo, a longanimidade de Deus. Porque Matusalém, alguns, é um nome de difícil interpretação, a etimologia de Metsalém. Mas alguns acham que é homem do dardo, outros acham que o nome de Matusalém era quando este morreu, o juízo virá. Ninguém sabe com certeza qual a etimologia correta do nome de Matusalém. Mas o certo é que ele viveu 969 anos. Mas a Bíblia diz: e morreu. Ou seja, por mais que se viva, um dia a coisa tem fim. Um dia a coisa tem fim.
É? Ou por mais que se viva. Então o tempo, mesmo que a gente viva bastante, mesmo que Deus permita que a gente passe muitos e muitos anos nessa terra, um dia esse tempo tem seu fim. E a gente tem que viver nessa perspectiva de saber que o que Davi aprendeu, e ele disse, a minha vida é um conto ligeiro. E Davi disse, ela passa, os meus dias passam como passa a lâmina do tecelão. E ele disse, Deus conhece que eu sou semelhante à erva, que hoje existe e amanhã já não existe mais. Que hoje existe e amanhã já não existe mais. E nós temos que viver nesta perspectiva. Primeiro, não posso viver como animal. Eu não posso viver e no final da minha vida, o relatório que vão ler de mim é: ele nasceu, cresceu, gerou menino e morreu. Não é essa a história que eu quero, que você quer, que Deus espera da nossa vida. Não é isso. Não é isso que Deus espera, que essa seja a única história, porque essa é a história natural, essa história até animal faz. Segundo, eu não posso desperdiçar o tempo. Para que viver muito, se nesse muito eu não faço nada? Então eu estou sendo mais condenado, porque Deus vai dizer, eu te dei muito tempo, mas você não aproveitou o muito que eu te dei. E há um princípio na Bíblia, quem é fiel no muito será fiel no pouco. Quem não é fiel no pouco também não será fiel no muito. Então é a primeira coisa, primeira lição desse texto, em relação à temporalidade, em o que fazemos com o tempo, é que se eu apenas nasço, cresço, reproduzo e morro, eu estou não sendo diferente de um bicho. Essa é a história de um homem e de um bicho. Em segundo lugar, a segunda lição é que eu não posso desperdiçar o tempo. Que quanto mais tempo Deus me dá e menos eu construo e menos eu produzo, maior será o juízo sobre a minha vida e maior o sentimento que eu vou ter de inutilidade, de tanto tempo jogado fora. E nós temos um monte de gente jogando fora o seu tempo. Em terceiro lugar, é que o fim vem. Por mais que demore, o fim vem. Então a terceira lição é que o fim vem. A Bíblia diz que viveu 969 anos e termina com morreu. E termina com morreu. Não tem jeito, não tem para onde correr. Certo? A morte vem. Mas esse é o epitáfio que vai ser colocado na lápide. Eu tenho ido a muitos enterros como pastor, eu tenho ido. E eu sempre brinco dizendo para Jesus que enquanto eu for levando as pessoas, eu não me preocupo, eu não quero ser levado. Então o que acontece é que a Bíblia Sagrada termina de uma forma melancólica a vida desses homens. E viveu 969 anos e morreu. Mas não fizeram falta. Não deixaram saudade. Fizeram hora extra aqui na terra e foram embora. E a vida termina com um ponto final dizendo assim, e morreu. De forma melancólica.
tem um monte de gente que vai passar pela vida, vai gastar um monte de tempo, e quando terminar vai apenas aparecer uma nota lá no final do jornal, se aparecer, dizendo assim, morreu. E as pessoas vão dizer, quem? Fulano. Não conheço. Ele não deixou rastro, não construiu nada, não fez nada. E aí, pastor, o que eu faço? Eu me mato? Não. Suicídio não é a solução, suicídio é o fim do desespero. Suicídio é o fim de uma vida vazia. É por isso que na Europa, de tanta gente instruída, escolarizada, secularizada, e um cristianismo que foi varrido para debaixo do tapete, de gente que abandonou o Cristo, nós temos o maior índice de suicídio, de jovens que tem tudo, porque a gente pensa que quem comete suicídio é quem não tem nada, é quem está no desespero, é quem mora na periferia, é quem está vendo tiro ao alvo todo dia, mas não pela TV ou pela TV a cabo, mas ao vivo e a cores, e que tem que se abaixar mesmo, porque senão a bala pega. Que está assistindo Rambo, mas não é na televisão, é na vida real. Gente que vive sob o toque de recolher, gente que vive debaixo do medo, não é esse tipo de gente que está tirando a vida. É aquele tipo de gente que tinha tudo para viver muito, é aquele tipo de gente instruída, que mora em cidades super limpas, que moram em cidades onde a renda é bem distribuída. Mas esse tipo de gente, porque a vida é vazia, porque falta sentido da vida, porque falta Cristo, porque falta, a vida não é concreta, a vida não tem substância, e quando a vida da gente não tem substância, ela não vale a pena ser vivida, e aí eles põem um fim, achando que com isso vão resolver o problema. E me responda qual foi a pessoa que se suicidou e resolveu o problema. Ninguém. Não se resolve problema tirando a vida, mas se resolve problema mudando de vida. E aí nós vamos agora, já que nós vamos falar da longanimidade de Deus. O que faz diferença é você saber da longanimidade de Deus. Longanimidade quer dizer longo ânimo. Daí, longânimo. É um dos atributos de Deus. E Matusalém viveu 969 anos. Se o nome dele for quando este morreu, o juízo virá, então Deus estava profetizando que o juízo viria. Mas por que Matusalém viveu tanto? Porque Deus está esperando que eu e você, digamos assim, eu vou aproveitar o tempo. Porque Deus é longânimo. Porque Deus está esperando. Porque Deus ainda não deixou a pandemia levar todo mundo. Porque Deus ainda não destruiu o mundo. Porque Deus não disse, menino, levanta do sofá. Porque Deus não disse ainda, menino, menina, deixe de inventar desculpa para a sua preguiça. Deixe de inventar desculpa para a sua inércia. Deixe de dizer que você não serve para nada, é ovelha negra. Deixe a autocomiseração. Deixe esse horror de desculpa, porque diante de Deus, eu e você não vamos ter desculpa de não ter feito nada. Porque eu posso enganar a mim mesmo, eu posso enganar com o meu discurso a quem me rodeia, mas eu não posso enganar aquele que sonda a mente e o coração e que sabe por que eu não fiz, porque eu aproveitei para dizer coitadinho de mim, pobre de mim.
Porque eu investi tempo em tanta coisa, mas não investi tempo em nada que fosse útil. Porque eu gastei horas no entretenimento, diante da TV, mas gastei muito pouco diante de Deus, diante da oração, diante da Escritura, diante da história. Deus abençoe Nathalie. Prazer, Vitória. Então, o que acontece? Deus é longânimo. Sabe por quê? Porque aquele homem viveu tanto? É porque depois dele viu um juízo. E é como se Deus dissesse assim: estou esperando por vocês. Estou esperando por você, Gilberto. Estou esperando por você, Thalita. Estou esperando. Estou dando um tempo aí para vocês criarem juízo. Estou dando um tempo aí para ver se vocês resolvem usar o tempo de vocês de uma maneira que a sociedade possa dizer assim: valeu, Senhor. Muito obrigado por este homem ter pisado nesse planeta. Jesus é chamado por alguns teólogos de o grande vida curta, porque conseguiu mudar o mundo em 33 anos. Jesus era mais novo do que eu tenho 56. Jesus viveu 33 anos e conseguiu mudar o mundo. Paulo, em 12 anos, alcançou o mundo conhecido. Paulo começou suas viagens missionárias no ano 46 e terminou no ano 57. No ano 46, 48, ele faz a sua primeira viagem missionária. Do ano 49 ao 53, ele faz a sua segunda. Dos 54 ao 57, ele faz a sua terceira viagem missionária. No final do ano 53. E aí ele levou, e aí ele termina o seu tempo dizendo assim. Quando ele termina, ele aproveitou a longanimidade de Deus. E ele diz assim: combati o bom combate. Porque vida cristã não é ficar sentado no banco. Não é ficar sentado no sofá. Não é não fazer nada. Não é esperar que as pessoas façam por você. Porque vida cristã não é ficar parado. Porque vida cristã é dinâmica e não inércia. Porque vida cristã é oportunizar o tempo, é otimizar o tempo, é remir o tempo. E aí o apóstolo Paulo diz assim: combati o bom combate. Ele está dizendo: eu não passei a vida no playground, eu não passei a vida na brincadeira, eu não passei a vida no spa, eu não passei a vida no acampamento de férias, eu passei a vida numa batalha. Ele disse: mas foi boa, oh, guerra boa, porque ele disse assim: combati o bom combate. Ele não diz: eu fui vítima do destino. Ele não diz: eu fui infeliz. Ele não diz: coitado de mim, o velho, que estou preso, aguardando a sentença, e já tenho quase certeza que a sentença vai ser que chegou a minha hora, que eu sou próximo da fila, e que a qualquer momento ele disse: eu já estou sendo derramado como libação, e a qualquer momento vai tocar e a minha cabeça vai rolar, e eu vou embora. Mas ele diz com convicção, ao terminar o tempo da sua existência, quando ele vê o fim pela frente, ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira. Ele não diz: eu deixei pela metade. Ele não diz: eu comecei e não terminei. Ele não diz: minha vida foi uma vida de desistir da vida. Ele diz: minha vida foi um combate, sim. Minha vida não foi uma fuga, minha vida não foi uma omissão. Minha vida foi um combate. E ele diz: eu acabei. Não foi fácil. Paulo não viu uma vida fácil. Ele disse: olha, 3 vezes eu viajei de navio, 3 vezes o navio afundou. Uma noite, um dia, eu passei na voragem do mar.
Passei nas ondas, o mar afundou e eu me agarrei com o primeiro pedaço de madeira, e aí eu passei um dia e uma noite, sem ter certeza se alguém vinha me salvar. E ele disse, eu passei perigo nos rios, quando eu viajava, passei perigo nas cidades, passei perigo entre os meus patrícios. Ele diz, passei perigo entre os gentios, eu fui apedrejado. Ele diz, eu fui açoitado 5 vezes menos 1, 40 açoites, menos 1. E aí ele diz, eu me preocupei com os outros. E além da preocupação com as igrejas, há uma preocupação comigo. Ele diz para que quem se escandaliza, que eu não me escandalize, para que o que acontece com o outro, o desmotivar do outro, a falta de vida do outro, não atinja a mim, não contamine a mim, para que eu tenha a máscara, não do coronavírus apenas, mas que eu tenha a máscara da contaminação virulenta de muita gente que está parado na vida. E aí ele diz, combati o bom combate, acabei a carreira. E ele diz assim, guardei a fé. Ele está dizendo nada, nenhuma surra, nenhuma frustração, nem o ódio dos meus patrícios, nem a rejeição das pessoas que eu mais amava, nem o espinho na carne que Deus disse que não ia tirar, que eu pedi a ele, e que doía bastante, mas ele disse não, nem o não de Deus acabou a minha fé. E hoje nós temos gente que com tão pouca coisa perde a fé. Paulo está vendo a morte, sabe que a sentença do imperador vem, mas ele não está frustrado, ele não está desesperado, ele não está olhando para trás e diz assim, não fez nada. Ele está ali dizendo, olha rapaz, eu guardei a fé. Nada foi suficientemente forte, que tirasse a minha fé. Eu andei, eu sofri como ninguém sofreu. Deus permitiu na minha vida coisas que não permitiu na vida de ninguém. Eu fui ao terceiro céu e de lá eu desci direto, e quando eu desci do terceiro céu, tinha um anjo do diabo para atacar um espinho em mim, uma estaca. Mas ele disse, eu guardei a fé. E aí ele dizia, agora a coroa da justiça me está guardada. Ele está dizendo, eu não desperdicei a vida. E aí nesse texto que nós estamos, aparece um homem chamado Enoque. E Enoque quer dizer iniciado. E Enoque é como Jesus, é o grande vida curta. Enoque é o grande vida curta. E a Bíblia vai dizer sobre Enoque, poucos versículos. Diz assim, e viveu Enoque 65 anos e gerou a Matusalém. Ou seja, enquanto os outros demoravam bastante tempo, porque tinham muito tempo, Enoque compreendeu a brevidade da vida, que a nossa vida é como um sopro. E aí Enoque não espera o tempo passar. Ele não diz, tem muito tempo pela frente. E a Bíblia diz, e andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, e gerou filhos, 300 anos, e gerou filhos e filhas. Tem um monte de gente que diz assim, eu não ando com Deus porque eu tenho filhos. Eu não ando com Deus porque eu tenho muito trabalho. Menino, você sabe, dá muito trabalho. Eu conheço gente que tem filho pequeno, que não larga do pé, que tem menina que assim tem um gás, que cai, que taca a cabeça na quina do sofá, mas que não desiste, que não perde, que vai em frente, que tem fibra.
que sabe que é possível andar com Deus, mesmo a vida estando repleta de problemas, de dificuldades, melhor dizendo, mesmo que não seja fácil, mesmo que o tempo do mundo diga assim, vem, mesmo que o tempo do mundo diga assim, eu vou tomar todo o teu tempo. E aí a gente diz, vai não. Vai não, porque apesar de eu gerar filhos e filhas, e gerar cedo, eu sempre vou ter tempo para andar com Deus. E a segunda coisa que eu vejo em Enoque, a primeira é que ele sempre tem tempo para andar com Deus, apesar das dificuldades. Tem um monte de gente que diz para mim, pastor, não dá para eu estudar. Sabe por quê? Porque eu não tenho tempo. É mesmo. Você está dizendo isso para Deus. Você está dizendo assim, Deus, eu não tenho tempo para o Senhor. Não dá para eu estabelecer, estudar sua palavra como prioridade, porque eu não tenho tempo. O meu tempo para os filhos, é para o emprego, é para o marido, é para a esposa, mas para o Senhor não dá. E você não se toca do que está dizendo. Pelo amor de Deus, põe a mão na consciência e veja o que você está dizendo. Eu não tenho tempo. As pessoas que Deus chamou foram as mais ocupadas. Enoque gerou filhos e filhas, tinha que trabalhar, tinha que manter a família, era o provedor, era o sacerdote do lar naquela época, fazia 1001 coisa, como dizem hoje, se virava nos 30. Mas Enoque aproveitou o tempo. Mas Enoque disse, ele sabia gerir o tempo, porque, irmãos, tempo nós temos, o que nós não temos é a organização do tempo. O que nós não temos é uma agenda. Uma agenda, nem que seja mental, para a gente dizer hora tal, hora tal, hora tal, hora tal, e a gente disciplinar o nosso tempo. E aí nós acabamos igual barata tonta, tendo muito tempo e não fazendo nada, porque a gente não sabe organizar o nosso tempo, e Enoque sabia. Enoque era um bom pai, um bom marido, um bom servo de Deus, um trabalhador. Enoque fez tudo e tudo deu tempo. Em segundo lugar, Enoque viveu pouco. Mas ele viveu e andou com Deus em um mundo onde ninguém andava. Ele viveu sem referenciais. Você vai ler o texto todo e não vai dizer assim, o fulano andou com Deus. O fulano foi exemplo para nós. Você vai ver Caim matando Abel. Você vai ver Lamé, que era bígamo, violento, que disse, matei um jovem por me ferir e um homem porque me pisou no pé. Esses eram os referenciais de Enoque. Porque o grande problema é que nós botamos a culpa na sociedade. Nós dizemos, não, eu sou desse jeito, não aproveito o tempo, não invisto no tempo, não ando com Deus, não tenho tempo para Deus, não tenho tempo para as verdades eternas. Por quê? Ninguém tem. Estou vendo a maioria nem aí. E o pior, quem não está nem aí, está vivendo muito. Quem não está nem aí, está, entre aspas, se dando bem. E aí Enoque não foi com essa desculpa. Enoque não foi olhar e dizer assim, rapaz, ninguém anda com Deus, então eu também não vou andar. Ninguém quer Deus, então também eu não quero. Porque Deus não precisa de mim, Deus não precisa de você. Deus sem mim continua sendo Deus. Eu sem Deus não sou nada. E aí o que Enoque faz? Enoque anda com Deus mesmo sem ter referenciais.
Ele não tem exemplos, mas aí é onde está a maravilha. Ele consegue ser. Ele diz assim, rapaz, até hoje ninguém andou com Deus aqui, da turma que eu conheço, viveram muito, mas ninguém andou com Deus, mas por isso o nome dele é Enoque, iniciado. Ele disse, eu vou ser o primeiro. Talvez ninguém na tua casa ande com Deus, talvez ninguém que você conhece se interesse por Deus, mas Deus diz assim, você é o Enoque, você é o primeiro, você é o iniciado. Comece, seja você o primeiro a fazer diferença em relação ao tempo, seja você o primeiro a começar, e nunca é tarde. Porque quando Moisés tem 3 ciclos de 40 anos na vida, e ele passa 40 anos no Egito, 40 anos lá com Jetro, e 40 anos servindo a Deus. Com 80 anos Deus chama. Com 80 anos Deus aparece e diz, Moisés, ele diz, quem é? Ele disse, eu sou. Eu sou, chama o velhinho. Eu sou, chama um homem de 80 anos e o envia ao Egito. E ainda dá a ele mais 40 anos, sabe por quê? Quer viver muito. Quer que o tempo se alongue, quer que o tempo estique. Porque Jesus diz, todo ramo que estiver em mim, o Pai limpa, para que produza mais fruto ainda. Quer viver pouco, quer ir embora? Vou te dar a receita. Quer ir embora? Não tem coragem de morrer, não vá fazer isso. Mas você quer ir embora e não quer ir, quer que Deus te leve? A Bíblia Sagrada diz, mas aquele ramo que não dá fruto, o Pai vem, corta. Quer viver pouco? Não aproveite o tempo. E aí o Pai vem e corta. Mas ele diz, quem dá fruto, o Pai limpa. O Pai cuida, para que dê mais fruto ainda. Ele viveu sem referência, ele não tinha exemplos, mas ele resolveu ser o exemplo. E nós estamos em um mundo carente de exemplo. Nós estamos em um mundo onde você olha e você diz assim, meu Jesus. E tem gente que já botou todo mundo no mesmo balaio. E disse, ninguém presta, porque essa é a desculpa de quem não quer fazer nada. Ninguém presta, que é para dizer assim, se ninguém presta, ninguém é melhor que eu. Se ninguém presta, então eu posso justificar a minha inércia em relação ao tempo. E aí Enoque chega e diz, não, eu vou ser o primeiro. Se vai ter um segundo, eu não sei, é tanto que tem um tal de Noé, que se inspira em Enoque, que se inspira em Enoque, porque nós estamos aqui para sermos inspiração para outros. Para que você veja as pessoas assim copiando, as pessoas no Ctrl+C e Ctrl+V, dizendo assim, olha rapaz, ali é referencial. Ali é referencial para a minha vida. Jesus diz, vós sois a luz do mundo. Nós somos referenciais, nós somos como um farol que impede que o navio se esbagasse nas rochas da vida. E aí a Bíblia Sagrada diz, já que em segundo lugar ele anda sem referenciais, o que é muito difícil. Você andar com... Você tem uma Bíblia que você olha e diz assim, tem Abraão, tem Isaac, tem Jacó, tem Moisés. Mas Enoque, quando olhava para trás, ele dizia assim, rapaz, ó, meus antepassados pecaram contra Deus. Olha aí, olha como era Enoque. Meus antepassados pecaram contra Deus. Meus parentes aqui, o Caim, ixi, o pobre no crente que tinha, que podia ser um exemplo para mim, mataram, na maior covardia. Ele podia muito bem dizer, vou nessa não, tô fora, não vou morrer. E ele diz, aí o Lameque tem 2 esposas, violando. E aí a Bíblia Sagrada diz, ele gerou filhos e filhas, e todos os dias de Enoque foram 365 anos. Morreu jovem, é o grande vida curta.
Porque a história de tempo é relativa. Tem gente que tem muito tempo e não faz nada. Tem gente que tem pouco tempo e faz muita coisa. Eu não sei quanto tempo mais eu tenho sobre a terra, não sei quanto tempo você tem sobre a terra, mas nós temos que otimizar esse tempo. E a Bíblia diz assim no versículo 24, para a gente terminar: e andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. E a Bíblia diz: e andou Enoque com Deus. Sem referenciais, sem exemplos. Foi o exemplo. E diz: e andou Enoque com Deus e não se viu mais. Deus disse: você já não cabe mais aí. Porque assim como no ventre da mãe, quando chega 9 meses, 50 e poucas semanas, chega um momento que você não cabe mais, você tem que nascer, meu filho. Não dá para você ficar lá só se alimentando pelo cordão umbilical. Chega um momento em que você tem que nascer, pular para a vida, saltar para a vida, dar o primeiro grito, levar as primeiras palmadas e dar o primeiro brado. Assim tem horas em que a gente fica grande demais para esse mundo, a gente fica especial demais para esse mundo. E aí Deus diz: meu filho, está na hora de você nascer para mim. E não se viu mais. Porque Deus para si o tomou. Deus não esperou que Enoque morresse. Enoque agradou a Deus de tal forma, comungou com Deus de tal forma, se alinhou com Deus de tal forma, se sintonizou de tal forma que Deus disse: não dá, meu filho, para eu esperar a tua morte. Eu quero continuar essa caminhada com você, mas não dá para esperar. Você já encheu aí o teu tempo aí, apesar de ser breve, foi infinitamente produtivo, e você já cresceu que o útero terra, que o útero sociedade antediluviana não cabe mais você. Está na hora de você vir para cá. E a Bíblia diz: e Deus para si o tomou. Deus queria caminhar com Enoque, comungar com Enoque. E eu quero te dizer nesta noite, o que você está fazendo com o tempo? O que eu estou fazendo com o tempo? Será que nós estamos tendo muito tempo e desperdiçando? Tendo muito tempo e cumprindo simplesmente o ciclo da vida de nascimento até a morte? Será que nós estamos usando desculpas para não agir no tempo? Ou será que nós estamos aproveitando a longanimidade de Deus, que espera 969 anos, depois espera mais 120 anos, que é o tempo que Noé constrói a arca, depois Deus espera e diz: Noé, tem mais 7 dias. Em que tempo nós estamos? Será que nós estamos nos 969 anos que Deus está esperando? Será que nós estamos nos 120 anos, nós já gastamos? Ou será que nós estamos nos últimos 7 dias? Onde Deus diz assim: meu filho, agora só tem 7 dias, corra. Corra, porque já passaram os 969, já passaram os 120, eu já dei tempo demais. Então não abusemos da longanimidade de Deus. E a Bíblia diz que Enoque andou com Deus, mas não esperou o tempo passar. E andou com Deus em meio às dificuldades da vida. Andou com Deus tendo que trabalhar, andou com Deus tendo que criar filhos, andou com Deus com o menino puxando no calção, andou com Deus levando o menino. Naquela época não tinha contraceptivo. Andou com Deus com a reca para criar. Tinha que plantar, tinha que caçar, mas tinha tempo para andar, mas em todo lugar. Era caçando e orando, era cuidando de menino e orando. Era com tempo para Deus, era dizer assim: menino, agora todo mundo calado, todo mundo quieto, porque eu estou em comunhão
com Deus, porque comunhão com Deus não é tempo separado para a gente viver, para um tempo assim só para Deus, onde a gente se tranca. Tempo para Deus é quando a nossa vida está consagrada a Ele. É quando o labor que fazemos é um labor para Deus. É quando consertamos pia, carro, gente, mas fazemos tudo para a glória de Deus. Paulo diz: quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa. É quando trabalhamos com justiça, com honestidade. É quando tratamos os nossos filhos e dizemos assim: ó, tá chorando, caiu, quebrou os dentes, vem cá que o papai e a mamãe cuidam, foi um susto terrível, mas não se preocupe não, o marido foi embora, a esposa foi embora, você fica... E você diz assim: rapaz, eu estou fazendo papel de dois. E Jesus diz: eu estou vendo, trabalhando por dois, não esqueça, está na minha cadernetinha. Eu já falei do pavê divino, tem hora que Deus está só anotando. Então tem horas que Deus está só anotando. Deus diz assim: não esqueça, meu filho, minha filha, eu estou aqui anotando no pavê divino. Então eu quero lhe dizer hoje uma coisa, e tem horas que Deus chega e diz assim: meu filho, você não tem referencial, você não tem exemplo, mas você foi e se tornou o exemplo. E eu quero te dizer uma coisa: você se tornou um exemplo tão maravilhoso que está na hora de eu trazer você. E a Bíblia vai dizer assim: dos quais o mundo não era digno. Homens que andaram errantes pelas covas e pelos antros da terra, dos quais o mundo não era digno. E um desses é Enoque. Homem que este mundo não merecia ter. E nós precisamos ser homens e mulheres, que a Bíblia, que a história possa dizer de nós: andaram maltratados, foram surrados, vestiram peles de ovelhas, não tinham lar, não tinham grandes fortunas, mas homens e mulheres dos quais o mundo não era digno. Então aproveitemos o nosso tempo, fique com Deus e reflita. Vai estar lá no meu canal do YouTube, Gilberto Rebouças, com tudo minúsculo, e você pode rever. Deus abençoe. Amanhã, ao meio-dia, nós temos a nossa live. Então fica com Deus.